Então, falando sobre o culto e práticas esotéricas, quando você viu o templo na ilha de Epstein, o que isso significou para você? Bem, as pessoas se conectam nas redes, Isso não significa que tudo é interno, que tudo se cruza. Estou dizendo que esses círculos se interligam e têm alcance global. Quero dizer, eu vi você dar uma entrevista recentemente. Ela não acreditava que fosse uma organização unificada. Bem, foi isso que Ian Carroll disse no programa do Rogan. Não é uma, como ele disse? Deixe-me acertar. Não quero ser citado de forma errada. Não é como se fosse literalmente uma camarilha de judeus obscuros em volta de uma mesa. É um alinhamento de vários interesses distintos, famílias, corporações, banqueiros e grupos do crime organizado, todos fazendo jogos de poder. E esses caras têm tanto poder, e aqueles caras têm tanto poder, e os interesses tendem a se alinhar. Besteira! Isso é um culto altamente organizado, mas é extremamente compartimentalizado. Então, a grande maioria das pessoas que estão nas sociedades secretas não sabe do que faz parte. Mas isso é orquestrado e organizado de uma forma muito detalhada a partir do núcleo interno. E quando você vai fundo o suficiente no núcleo interno, é uma mesa com algumas pessoas sentadas ao redor dela. E isso, sabe, para colocar em contexto a cidade e nossos anéis. Precisamos ir muito, muito além de Trump ou Harris ou política, ou do que a mídia alternativa dominante, a mídia maga, fica repetindo sem parar. Temos que entender que esse culto global é um veículo dentro da sociedade humana, o que na prática é a faixa de frequência humana trabalhando em nome de entidades de outra dimensão da realidade, próxima a esta, e que a interpenetra, mas muito além da nossa capacidade de ver. E sem entender as entidades nessa outra dimensão, nessa dimensão astral, não podemos entender o que está acontecendo na realidade humana. E é isso que esse culto está desesperado para esconder das pessoas. Agora, isso é tão fantástico comparado com a percepção de realidade das pessoas que é passada para elas desde o berço até o túmulo. Que é fácil, quando pessoas como eu vêm e falam sobre isso, dizer que ele é louco, que ele é maluco, que isso não é possível. Mas essa é a questão. Quero dizer, outra citação de... Disse que as pessoas que falavam sobre reptilianos que mudam de forma eram basicamente inventando isso ou minando a credibilidade de falar sobre esses círculos e círculos e círculos. Você não pode entender esses círculos sem falar sobre isso. E ela disse que era absurdo que experiências metafísicas impossíveis fossem mencionadas para desviar as conversas sobre o culto e o poder na mídia e na política. Agora, então é só sobre mídia e política, certo? Ok. Bem, é isso que a mídia alternativa sequestrada, quer que você acredite. E, na verdade, essas experiências metafísicas impossíveis são perfeitamente explicáveis. Mas se você quer manter as pessoas na ignorância sobre o que realmente está acontecendo, você as mantém ignorantes. Então,
nós temos, antes de tudo, dois mundos dentro do mundo humano. Um é o mundo do culto. E elas são divididas, essas organizações, que têm uma liderança interligada, no final das contas, embora a maioria delas nem perceba isso. É uma estrutura compartimentalizada. Então, só o núcleo interno de verdade conhece o quadro real. Os outros só sabem o suficiente para cumprir seu papel. Precisam saber aquela velha história. E a diferença entre essa estrutura de culto oculta e a estrutura da população humana visível é o conhecimento. A estrutura das sociedades secretas transmite no mais alto nível conhecimentos muito avançados. Sobre a agenda para a humanidade entrando nessa distopia de IA, mas principalmente sobre a natureza da própria realidade e a natureza ilusória da realidade física. Porque é assim, se você quiser ver isso, basta olhar para a física quântica. E esse mesmo culto na América, através da família Rockefeller, que está muito envolvida nisso, e outros também, criou o sistema educacional americano. Então, esse culto que transmite conhecimentos altamente avançados através de sua estrutura em segredo, também é o criador dos métodos de comunicação e informação. E as fontes de onde a população obtém suas informações? Então criaram o sistema educacional. Eles são donos da mídia. Eles já se infiltraram na mídia alternativa, como eu já falei. Porque se você quer alcançar o pessoal do MAGA, não adianta usar o seu velho método de passar pela grande mídia. Porque o pessoal do MAGA não confia nela. Muito pelo contrário. Então você observa as fontes de informação das quais o pessoal do MAGA, aqueles que podem resistir, especialmente em relação à agenda de IA, obtém suas informações. E você mira nisso. Você diz, eles pegam informações da mídia alternativa. Então, vamos agir sobre isso. E eles vão achar que estão ouvindo a verdade, quando na verdade estão sendo desviados para becos sem saída. Isso não vai levá-los a lugar nenhum. Então, você controla as fontes de informação das quais o público forma suas percepções. E você garante que isso seja restringido. Especialmente, você quer limitar a noção do que é possível para eles. Se você controla e limita a noção do que é possível para eles, quando alguém como eu diz que isso está acontecendo, eles vão afirmar que não é possível. Você é louco. É brilhantemente feito. Mas então há especialistas em manipular a percepção. Então você mantém o público ignorante. Então, a ideia de entidades de outras dimensões manipulando a sociedade humana está além do que eles consideram possível. Vai além do que eles acham normal. Mas para entender, como eu digo, anéis de poder e o anéis, você precisa entender quem está realmente orquestrando todo esse controle e distopia da humanidade. E isso está em outra dimensão da realidade. E quando eu estava descobrindo a natureza desse culto no início dos anos 90, há muito tempo atrás, e eu estava começando a rastrear e investigar várias pessoas que claramente faziam parte disso. Para onde isso me levava, repetidas vezes, era para Peter Então você faz a pergunta óbvia, por quê? Por que eles estariam envolvidos nisso? Eram tantos deles. E então você pensa, ok, então o que é satanismo? Bem, é a adoração desses, entre aspas, deuses. Bem, quem são esses deuses?
porque essas pessoas são profundamente doentes, mas no sentido intelectual, elas não são idiotas, pelo menos não aquelas do núcleo interno. Então eles não vão adorar deuses que não existem, eles simplesmente não vão fazer isso. Eles deixam isso para a população. Então aí eu comecei a olhar para trás. E eu comecei a ver que em todo o mundo, em todas as épocas e cultura, adoravam panteões de deuses em todos os lugares. Então você vê coisas como o panteão grego, sabe, Zeus, e assim por diante, e você diz, sabe, ok, já ouvi falar disso, mas eles estão em todos os lugares, mas estão em todos os lugares com nomes diferentes, porque diferentes comunidades, diferentes culturas, obviamente, chamam esses deuses por nomes diferentes. E então você olha de novo e diz, bem, eles estavam sacrificando pessoas para esses deuses. Na verdade, eles sacrificavam principalmente crianças e jovens virgens aos deuses. Já pensou no que isso pode ser um código para? E então você faz a pergunta. Bem, a primeira pergunta, antes de você fazer essa pergunta, você percebe que os deuses que esses povos antigos em todo o mundo faziam sacrifícios humanos são os mesmos deuses para quem a elite de hoje faz sacrifícios humanos. E então você faz a pergunta, como eu disse, então você está fazendo oferendas aos deuses. O que os deuses ganham com isso? E então, as fichas e todo o sistema bancário começam a cair. Quando você percebe que essas entidades nessa dimensão astral que interpenetra a nossa, estão se alimentando da energia humana de baixa vibração. É bem conhecido pela ciência convencional que toda vez que pensamos, toda vez que sentimos uma emoção, geramos uma energia, uma frequência. E essa frequência está relacionada à natureza do pensamento e à natureza da emoção. E assim, alegria, amor, apreciação, essas são frequências altas e rápidas. Mas essas entidades são de natureza de baixa vibração. É por isso que elas fazem o que fazem. E então, para que elas possam absorver nossa energia, elas precisam de frequências de baixa vibração que estejam relacionadas ao medo, ansiedade, depressão, arrependimento, ódio, conflito, guerra. E então, essas entidades, através desse culto global, não têm nenhum interesse em um mundo de amor, um mundo de alegria, um mundo de harmonia e paz. Elas querem todas as coisas que geram essas energias de baixa vibração. E, muito tempo depois de eu ter percebido tudo isso, eu me deparei. O trabalho de um cara chamado Robert Monroe, do Instituto Monroe, que agora é o que ele criou e deixou. E Robert Monroe foi alguém que popularizou o que é chamado de experiências fora do corpo. É quando pessoas têm experiências de quase morte. O corpo morre por instantes. Elas vivenciam outra realidade e, ao serem reanimadas, retornam. E elas contam relatos muito parecidos entre si. Mas experiências fora do corpo acontecem quando você consegue projetar sua consciência para a dimensão astral. E Robert Monroe era tão bom nisso que houve uma operação militar que foi desclassificada pela CIA há pouco tempo. E ela se chamava Gateway. E o que eles fizeram foi reunir Robert Monroe e outras pessoas que tinham essa habilidade de projeção astral.
E eles fizeram um estudo com eles e o que eles viram. E eles projetavam para essa dimensão astral e depois voltavam e diziam o que tinham visto e tudo era anotado. Você pode acessar a internet, pesquisar Projeto Gateway e Robert Monroe e verá o histórico. E eles viram no astral tantas entidades reptilianas que realmente deram um nome para elas no Projeto Gateway, os jacarés. E nesse mesmo período também, ao longo de 35 anos, encontrei pessoas do mundo todo que tiveram experiências com essas entidades reptilianas, às vezes no astral, às vezes na forma humana, e viram pessoas aparentemente humanas no começo se transformarem em uma figura reptiliana e depois muitas vezes voltarem ao normal. E eu estive juntando isso, reunindo essas evidências desde 1996. E eu conversei com centenas de pessoas que tiveram essa experiência dos mais diversos perfis e origens. E então, você olha para os contos antigos das sociedades antigas e eles estão contando a mesma história sobre entidades reptilianas. Quero dizer, a adoração ao réptil é a forma mais antiga de culto humano conhecida, remontando a dezenas de milhares de anos. Então você tem essas entidades operando predominantemente no astral, mas elas podem se mover para a nossa dimensão. E eu já disse muitas vezes que toda criança deveria ser informada, assim que puder entender, que quando olha com os próprios olhos, não está vendo tudo o que existe no espaço que está olhando. Elas estão vendo uma faixa estreita de frequência, tudo fora dessa faixa de frequência que atua no mesmo espaço, elas não veem, por isso não enxergamos o astral. Então, de acordo com a ciência convencional, o espectro eletromagnético, que basicamente é a realidade da experiência humana, representa 0,005% do que existe no universo em termos de energia em suas diferentes formas. Alguns dizem que chega a 0,5%, não importa, é minúsculo. A luz visível, que é a única faixa de frequência que conseguimos enxergar, todo mundo assistindo isso agora está vendo dentro dessa faixa de luz visível. A frequência é uma fração do 0,005%. Então, os humanos são basicamente cegos porque esse veículo só decodifica essa faixa de frequência, e é por isso que é tudo o que conseguimos ver. Então, quando um OVNI ou uma entidade entra na luz visível, para o observador parece que apareceu do nada. E quando sai da luz visível, sumiu no nada. Nenhuma das duas coisas ocorreu, ele só saiu da faixa de frequência que conseguimos decodificar visualmente. Então é por isso que essa é a resposta para a pergunta que te fazem o tempo todo ao longo dos anos. Se esses reptilianos existem, por que não os vemos? Bem, eles realmente aparecem nesta realidade e as pessoas já falaram sobre eles e suas experiências com eles, mas na maioria das vezes eles operam fora da luz visível ao ser humano, fora da faixa de frequência visível. Então eles se alimentam dessa energia humana de baixa vibração. É isso que Robert Monroe e outros no Projeto Gateway e outros que fizeram o mesmo com quem eu conversei dizem. É isso que eles dizem que eles viram, mudaram na dimensão astral. E há muito mais evidências no mundo humano para sustentar o que estou dizendo, e eu já abordei isso nos livros. E por isso, precisamos continuar sendo manipulados para estados emocionais e mentais de baixa vibração para produzir o que
Robert Monroe chamou de luxe essa energia de baixa vibração para essas entidades. Por quê? Quando alguém está em um estado de baixa vibração, ansioso, com medo, você pode ver isso no rosto da pessoa. Isso é visível na linguagem corporal deles. O que você não pode ver fora da luz visível é a energia que eles estão emitindo como resultado desses estados mentais e emocionais. Porque essa energia está indo para a dimensão astral. É por isso que não conseguimos ver isso. E eles se alimentam disso. Quanto mais turbulência, guerra, conflito, sofrimento, privação, melhor. É por isso que o mundo é como é e sempre foi assim. Imagine o banquete sangrento que está acontecendo dia após dia na sangrenta Gaza por causa dessas pessoas. Por isso, Boris Johnson sabotou o acordo de paz com a Ucrânia, resultando em mais de 1 milhão de ucranianos mortos como sacrifício de sangue. Bem, em relação a Boris Johnson, quero dizer, sabe, existe vida em Boris Johnson? Eu não vejo nenhuma evidência. Ele pode ter sido um instrumento para isso. E, de certa forma, talvez ele saiba de alguns níveis disso, mas ele é apenas um pau mandado. Todos esses políticos são paus mandados desse culto. Eles não se expõem publicamente, eles são os orquestradores. A última coisa que eles querem fazer. Então voltamos ao sacrifício, aos rituais satânicos. Por que eles faziam sacrifícios aos deuses no mundo antigo? E então, quando isso se tornou inaceitável para a população, eles passaram a fazer isso secretamente desde então. O que os deuses ganham com isso? Bem, eles ganham com isso. Energia de baixa vibração muito poderosa. Conversei com pessoas do mundo todo que participaram desses rituais, muitas vezes contra a vontade, e às vezes, eventualmente, elas perceberam a verdade sangrenta. E elas me dizem, antes de tudo, que os rituais são basicamente rituais antigos, que eles ainda repetem hoje porque têm o impacto vibracional e energético que eles querem. Então, por que mudariam isso? Elas me contaram como, nos grandes rituais, essas entidades não humanas, muitas vezes reptilianas, mas nem sempre, mas não humanas, se manifestam nos rituais. Porque muitos desses rituais, especialmente os principais, acontecem nos pontos de vórtice. Você sabe, nós temos esse sistema de linhas-lei, que faz parte de um sistema universal muito maior de linhas energéticas e forças elétricas, eletromagnéticas. E onde essas linhas se cruzam, onde duas linhas se cruzam, você tem um pequeno vórtice, e onde um grande número de linhas se cruzam, você tem um vórtice enorme. E o que esses vórtices fazem, os grandes, é diminuir a diferença de frequência energética entre a realidade humana e a realidade astral, o que permite que essas entidades, não necessariamente por muito tempo, mas que atravessem esse conduto para o ritual. Então, o que eles estão fazendo? Eles estão aterrorizando a vítima. Imagine que você é uma criança toda ensanguentada passando por isso. Essas pessoas não têm empatia, são apenas programas de software, não têm o que chamaríamos de emoção humana. É por isso que fazem o que fazem. Os psicopatas, você olha para os superpsicopatas, você olha para o chamado teste de Harry para psicopatia, que leva o nome do cara que inventou isso. O teste de Hare é só uma lista de traços. Se tiver vários, você é psicopata. E os dois principais traços, falta de empatia, incapacidade de se colocar na situação em que você faz outras pessoas sofrerem, e falta de compaixão, compaixão deletada, nenhuma compaixão. Essas pessoas são literalmente programas de software. E se você coloca um programa de software em um computador e manda ele fazer alguma coisa, ele vai fazer. Ele não vai dizer, peraí, amigo.
Não, ele simplesmente vai fazer. É isso que essas pessoas são. Elas são programas de software. E assim, eles estão aterrorizando a vítima. E o terror é uma energia de vibração baixa muito, muito poderosa. E enquanto os satanistas em nossa realidade estão conduzindo o ritual, essas entidades, quase todas elas não se manifestam, uma ou duas sim, mas elas estão nessa dimensão astral supervisionando, compartilhando o mesmo espaço. E à medida que o terror sai da vítima, elas se alimentam disso. E isso está acontecendo no mundo todo. Sabe, esse calendário satânico como o Beltane, o Halloween e tantos outros rituais e dias entre eles é real. E essas pessoas fazem isso. Agora, se você vai sacrificar uma criança para seus deuses, talvez, então você vai ter algum questionamento sobre criar guerras que vão causar tanta morte, destruição, sofrimento, tumulto e tristeza? Não. Por quê? Porque você as quer. Você vai ter alguma compaixão pelas crianças em Gaza? Não, nenhuma. Você simplesmente vai fazer isso. Porque você não tem capacidade de empatia ou de sentir compaixão. Você é um programa de software. E essa é a base de o motivo pelo qual eles fazem isso é o mesmo que o leva do mundo antigo aos tempos modernos. Porque eles estão fazendo oferendas aos mesmos deuses aos quais os antigos faziam oferendas. Eles só chamam por nomes diferentes. Você pode chamar de culto a Baal. É só mais um maldito nome. Falam sobre essas entidades. E sabe quando o fulano diz isso, sabe, está basicamente falando sobre reptilianos, metamorfos e todas essas coisas, e isso acaba prejudicando a credibilidade de falar sobre esse assunto. Não, não está? Não, não está. Está explicando por que isso acontece.